Dentro da física, quando nós nos preocupamos com o comportamento dos materiais, das substâncias, a gente dá uma ênfase muito mais ampliada, muito mais intensa ao estudo do estado, ao estudo dos gases, ou seja, ao comportamento do estado gasoso. Por que a física se preocupa com isso? A química também, a gente costumeiramente encontra isso em ambas as disciplinas. É porque no estado gasoso nós temos a grande maioria das reações químicas, a grande maioria dos fenômenos físicos, dos fenômenos químicos, e por isso a gente dá tanta ênfase a esse aspecto. Você vai visualizar esse conteúdo tanto nas aulas de física como nas aulas de química. Estudar os gases são matérias que são comuns a ambas as disciplinas. Para que a gente possa iniciar a nossa aula, a gente vai trazer para você aqui algumas informações que serão muito úteis no decorrer das nossas aulas. Primeiramente, falando sobre os gases. Quando a gente fala no estado sólido, a gente sabe que o estado sólido ele tem uma forma própria, ele tem um volume próprio. Quando a gente fala em líquido, a gente sabe que ele tem uma estrutura característica e os gases também. Qual é a característica dos gases? Primeiramente, o estado gasoso ele pode tanto ser comprimido como ele pode ser expandido. Como assim, Vanks? O que seria a compressão do gás? Ele tem uma grande capacidade de ser reduzido em volume. O que seria a expansão do gás? Uma grande capacidade de aumentar o seu volume. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar dos gases, eles possuem uma grande capacidade de sofrer compressão e uma grande capacidade de sofrer expansão. Possui um volume próprio, Vanks? Não. Os gases não possuem nenhuma forma própria, nenhum volume próprio. Quem vai definir a forma e o volume do gás é o recipiente que ele vai estar. Quando você pega uma determinada quantidade de gás e coloca dentro de um recipiente, é esse recipiente que vai definir a forma do gás e o volume dele. Quando a gente, por exemplo, pega uma bexiga e enche essa bexiga, quem define volume e forma é a própria bexiga. Quando eu pego, por exemplo, uma estrutura gasosa e coloco dentro de um ambiente aberto ou um ambiente fechado, dentro daquela composição, os comportamentos serão definidos por quem? Pelo próprio recipiente. Então, gases possuem grande capacidade de compressão, possuem grande capacidade de expansão, não possuem forma própria, não possuem volume próprio. Eles vão depender de quem? Dependem do recipiente que forem colocados, ou seja, a forma e o volume dependem do recipiente que os contém. Segunda coisa importante a relembrar contigo, conceito de temperatura. Quando a gente fala em temperatura, nós nos referimos ao estado de agitação das moléculas, não confundir com calor. Calor é energia em trânsito. Calor é energia que vai de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, do mais quente para o mais frio. Temperatura vai indicar o estado de agitação. Quanto mais elevada a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior energia cinética. O alerta que eu tenho que fazer para você aqui, que nos cálculos que nós vamos apresentar em instantes, a gente tem que utilizar a escala Kelvin. Lá na escala Kelvin a gente aprende que a escala Kelvin é graus Celsius somado com 273. Essa daqui é a principal conversão que a gente faz. Tá? Lá no estudo da termologia a gente aprende os pontos de fusão e ebulição das várias escalas, mas o que a gente vai usar mesmo nos gases é essa daqui. Quando eu quiser transformar Celsius para Kelvin, eu somo 273. Item de número 3, pressão. O que é pressão? Pressão, amigos, é você fazer uma relação entre força e área. Por exemplo, você pega a pressão exercida por uma bailarina. A pressão exercida pela bailarina em relação aos seus movimentos é muito grande. Por quê? Porque a bailarina, nos seus movimentos artísticos, concentra todo o seu peso em uma área muito pequena. Ela consegue concentrar todo o seu peso numa área muito pequena quando ela toca o solo. Então, existe uma pressão enorme ali. Eu imagino o sacrifício a ser efetuado para poder mostrar a sua capacidade artística, né? Porque você diminui muito a área. Então, quer dizer que quando a área é pequena, a pressão é grande? Exatamente. Se você tem uma área grande, a pressão não é tanta. Se você tem uma área pequena, a pressão aumenta. Pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, tá? A pressão é a força por unidade de área.
No caso dos gases, a pressão é resultante do movimento das partículas que estão no interior do recipiente. As partículas, como elas têm características de constante movimento, elas se chocam nas paredes do recipiente, tá? Então, esses choques são caracterizados como uma forma de pressão. Volume, já comentei agora há pouco. O volume do gás define-se por quem? Pelo recipiente que ele está inserido. Mol, o que é mol, Vanks? Essa unidade aqui é importantíssima. Mol é a quantidade de uma substância. Eu vou só relembrar aqui para você. Ó. O tal do mol indica a quantidade da substância. Um mol, se eu estiver trabalhando com átomos ou moléculas, e ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu falar assim, um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23. Um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Também, nos gases, eu vou fazer a seguinte característica. Isso aqui é importantíssimo. 22,4 litros. Isso aqui é um mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão, para que você possa trabalhar com gás, qualquer gás, um mol de um gás ocupa um volume específico, 22,4 litros. E lá no item 6 eu coloquei a CNTP, ó, condições normais de temperatura e pressão, você vai trabalhar com 273 Kelvin aqui e 1 atm. O que é 1 atm, Vanks? 1 atm significa 1 atmosfera. Isso aqui é pressão nível do mar. Pressão nível do mar. Quando eu subo, a pressão diminui. Quando eu desço, a pressão aumenta. As transformações gasosas mais importantes. Vanks, eu me lembro de ter estudado isso lá no segundo ano. Isso, é exatamente isso. As transformações gasosas mais importantes são as transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Vamos lembrar aqui. Esse prefixo iso significa mesmo. Tá? Mesmo ou mesma. Então, quando eu digo isotérmica, mesma temperatura. A transformação gasosa não vai mudar a temperatura. Isobárica, mesma pressão. Isovolumétrica, mesmo volume. Então, aprenda isso. Vamos que você já vai dar a fórmula logo? Não, esquenta a cabeça com fórmula agora não. Presta atenção. Isotérmica, temperatura constante, você tira ela do cálculo. Isobárica, pressão constante, a pressão fica ausente do cálculo. Isovolumétrica, volume constante, fica fora do cálculo. Por que é que eu não mostrei fórmulas até então? Porque a primeira fórmula que você tem que aprender é essa que está aqui destacada em preto. Equação geral dos gases. P1, V1, T1, isso aqui você vai usar muito. Igual a P2, V2, T2. O que é o número 1? É o estágio inicial. O número 2 é o estágio final. Por que você disse que eu só preciso dessa? Quando ele falar em isotérmica, amigos, você vem aqui e cancela a temperatura. Você tira o T. Quando ele falar em isobárica, você vem na equação e cancela a pressão. Quando você falar em isovolumétrica, você vem aqui e cancela o volume. Então, de equação, você não precisa ficar aprendendo essas equações que estão aqui destacadas em amarelo. Aprenda essa e quando aparecer a palavra isotérmica, cancele o T. Quando aparecer o termo isobárica, cancele a pressão. Quando aparecer o termo isovolumétrica, cancele o V. Você só precisa dessa equação e a equação de Clapeyron que eu vou te apresentar em seguida. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Não esqueça que essa temperatura tem que ser dada em Kelvin. Some, se ela for dada em Celsius, 273. Equação de Clapeyron, ou Clapeyron, como queiram chamar, isso aqui de menos. Essa equação ela vai relacionar outras coisas. Ela vai fazer com você uma relação entre o número de mols, a temperatura, o volume e a pressão. Tudo junto. Olha só. PV significa o quê? Pressão vezes volume é igual a N. Vamos que isso aqui quer ser N, número de mols. Vezes R, que é que esse R? É a constante dos gases, ele vale 0,082. Vezes T, temperatura em Kelvin. PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura em Kelvin. Esse N você pega a massa e divide pelo mol, tá bom? Massa dividido pelo mol. E o último item que eu apresento a vocês antes de fazer exercício é a teoria cinética dos gases. Quando eu falo de teoria cinética, eu estou me referindo ao quê? Cinética significa movimento. A teoria cinética se baseia em 4 postulados. Vamos lá, vamos comentar aqui com você. Primeiro, o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento
desordenada e permanente, ou seja, as partículas gasosas, elas ficam dentro do recipiente, se deslocando o tempo inteiro, algumas mais rapidamente, outras menos, mas sempre se chocando entre elas e o próprio recipiente. Velocidades não são constantes, são diferentes para cada molécula. Primeiro item, o gás se desloca, fica o tempo inteiro se movimentando desordenadamente. Segundo item importante é o segundo postulado. Cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões. O que seria isso, Vanks? Uma molécula tem que bater na outra, literalmente, elas têm que se chocar. Uma reação química só começa com colisões ou choques efetivos. A única energia delas é que ela não está em movimento. Qual é a energia do movimento? Lá da física. Isso, energia cinética. 3. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. O que seria isso aqui, Vanks? É que a energia cinética vai se conservar, tá, pessoal? A energia cinética total se conserva. O que é que pode mudar? O que pode mudar é a velocidade, algumas mais rápidas, outras não. E o último item da teoria cinética, as moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Existe um grande espaço vazio entre as moléculas. O que não acontece, por exemplo, no estado sólido, porque as partículas no estado sólido elas ficam mais próximas, compactadas, coesas. E no líquido é um estágio intermediário entre o sólido e o gasoso. Vamos repetir os 4 postulados da teoria de cinética dos gases. Primeiro, que o gás é formado por moléculas, e essas moléculas ficam permanentemente se deslocando de maneira desordenada, com velocidades diferentes. Segunda, as moléculas do gás que se interagem através de quê? Colisões ou choques. A única energia envolvida é a energia cinética. Terceiro postulado, os choques são perfeitamente elásticos, a energia cinética se conserva, mas as velocidades podem mudar. E o último item, ou postulado da teoria cinética, as moléculas são muito pequenas e existe um grande espaço vazio na composição do estado gasoso. Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar esse assunto. Primeira questão que eu coloquei para você diz o seguinte: nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 140 gramas de monóxido de carbono? P, V igual a N, R, T. É assim que você vai ter que fazer. Tá? Pressão, volume, N, R, T. Esse N, você calcula massa dividido por mol. Esse R eu deveria ter dado no exercício para você, ele vale 0,082. Pressão e temperatura, você iria buscar onde? Nas condições normais de temperatura e pressão. Essa temperatura aqui é graus Celsius somado com 273. Então, essa primeira questão aqui, eu vou deixá-la em aberto. Primeira questão que eu vou deixar aqui, eu vou deixar em aberto, ela vai ser a última que nós vamos fazer, porque eu quero deixar para que você, ao final do exercício, quando a gente voltar aqui, depois de apresentado todos, possa resolver um exercício com restrições de informações. Por quê? Por que está restrita a informação? A única coisa que ele te deu aqui foi a massa de quanto? 140 gramas. E te deu o que mais? O monóxido de carbono com os mols do carbono e do oxigênio. O que eu poderia fazer aqui? Calcular o mol. O carbono vale 12, o oxigênio vale 16, então o seu mol seria 28 gramas, tá? Então, neste exercício, amigos, depois a gente volta aqui, porque eu quero que você faça os demais e volte para esse aqui, que tem uma restrição de informações, você tem que se virar. Por exemplo, olha, você não tem o número de mol, você tem que calcular. Você não tem o R, você teria que saber. Você não tem a temperatura, você vai ter que descobrir. Mas onde é que eu vou descobrir? Que ele não tem nem pressão nem temperatura. Ele citou CNTP. Essa é a grande sacada. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Questão de número 2. Suponha que 57 litros de um gás ideal a 27 graus Celsius. Então você tem um volume de 57 litros. Temperatura 27 graus Celsius. O que é esse 1, Vanks? É o início, com a pressão de 1 atm. Isso aqui é o momento inicial, antes de haver qualquer tipo de transformação. Você tinha um estado inicial que era assim. Ele diz assim, ó, suponha que 57 litros de um gás ideal a 27 graus e 1 atm sejam simultaneamente aquecidos e comprimidos até que a temperatura seja 127 graus. Isso aqui vai ser a nova temperatura, 127 graus Celsius. E a nova pressão vai ser de 2 atm. A pergunta é,
qual vai ser o volume final. Observe o que a gente tem aqui. Nós temos o volume inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. O que é que eu devo fazer? O que eu quero, o que eu espero que nesses exemplos eu esteja colocando é que você tenha o discernimento de saber o que é que vai usar. Você vai usar a equação geral dos gases, amigos. Ó, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. É aqui que você vai trabalhar. Então, vá lá na pressão 1, fica 1 vezes. Quanto é o volume 1? 57 sobre temperatura 1, 27. Cuidado. A temperatura em Kelvin você tem que fazer o quê? Celsius somado com 273. 27 com 273 vai dar 300. Igual. Pressão 2, 2 atm. Volume 2, é o que eu estou procurando. Temperatura. Você vai pegar esse 127, quando você somar com 273, isso aqui vai dar 400. A partir daqui deixou de ser física. Isso aqui é matemática básica. Eu posso cancelar 2 zeros aqui, para facilitar meu cálculo. Vai ficar quem aqui? 57 sobre 3 igual. Ainda cabe uma outra simplificação aqui. Você tem 2 e 4. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 2. Aqui vai ficar V2 sobre 2. Qual o procedimento agora? Isso aqui é uma proporção. Eu posso cruzar e vou ficar com quem? Eu vou ficar com 3 vezes volume 2 igual a 114. V2 igual a 114 dividido por 3. Quanto é que vai dar isso aqui, Vanks? Vai dar 38. 114 por 3 vai dar 38. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 3, 9 para 11, 2. Baixo 4, 8. Isso mesmo. Esse volume será de 38 litros. Ok? Então, aqui foi uma questão que eu precisei usar a equação geral dos gases. Questão de número 3. 100 litros de um gás submetido a uma temperatura 27 são aquecidos a 87 graus e a pressão é mantida constante. Amigos, se a pressão é mantida constante, isso aqui é uma transformação do tipo isobárica. Vanks, qual é a equação? Use sempre a equação geral e cancele aquilo que for necessário. Anote as informações. Quanto é o V1? 100 litros. Primeira coisa, faça isso. Temperatura 1, 27. Eu já vou somar 273 aqui. Crie logo o hábito de somar, que ele não tiver dado em Kelvin, já deixa tudo pronto. São aquecidos a 87. 87 mais 273. Vai dar 350, 360. Qual o novo volume se você tem uma estrutura onde a transformação ela é isobárica? Transformação isobárica, caros amigos, é quando a pressão é constante. Eu não quero que você fique decorando uma forma para isobárica, uma forma para isotérmica, uma forma para isovolumétrica. Só use a equação geral, ó. P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. Depois que você monta a equação geral, aí você vem aqui e cancela o P, ó. Não precisa ficar decorando um monte de coisa. O que é que sobrou ali? Quem é o V1? 100. Quem é a temperatura 1? 300. Quem é o volume 2? Estou procurando. Quem é a temperatura 2? 360. Vou cancelar 2 zeros aqui. Aqui deixou de ser física, né? 1 sobre 3 igual a V2 sobre 360. Proporção eu multiplico cruzado. 3V2 igual a 360. Meu volume vai ser 360 dividido por 3. Quando eu efetuar esse cálculo, eu vou encontrar 120 litros. Essa vai ser a nova apresentação, o novo formato em matéria de volume dessa amostra gasosa. Volume final, 120 litros. Questão de número 4. 100 ml de gás metano a 37 são submetidos a temperatura 57 graus, pressão constante. Calcule o novo volume. V1 quanto? 100 ml. Precisa transformar para litro, Vanks? Não. Temperatura inicial, 37 graus Celsius. Aquecidos até quanto? 57 graus Celsius. Qual o novo volume? Vanks, ele pediu o novo volume em litros. O que é que você vai fazer?
Calcula em ml e deixa para transformar no final. Se você for transformar 100 ml em litro, vai ficar 100 dividido por 1000, vai trabalhar com número decimal, vai ficar 0,1. Então deixa para fazer essa divisão no final, porque dividir por 1000 é só puxar a vírgula para a esquerda 3 casas. Então aqui eu vou fazer como? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Quanto é a pressão 1? E a pressão 2. Você viu no exercício que ele falou que a pressão era constante? Esta transformação se chama transformação isobárica. Você cancela. Vai ficar 100 sobre 273 somado com 37 vai dar 310. V2. 57, não esqueça, temperatura você soma com 273. Não custa nada ficar sempre escrevendo, para quê? Para fixar na memória, não esquecer mais. 273 com 57 vai dar 330. Eu vou cancelar este zero com este zero e vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ficar com 31 vezes V2 igual a 33, eu cancelei só um zero, não foi? Aqui em cima eu não cancelei nada, 33 vezes 100, vai ficar 3300. Meu volume final vai ser 3.300 dividido por 31. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Quando eu dividir 3.300 por 31, eu vou encontrar 106,45 litros. 106,45 ml. Não terminou. Sabe por que não terminou? O nosso querido autor pediu isso aqui em litro. O que eu vou fazer? Você pega esse moço, amigo, e divide por 1000. Quando você divide por 1000, vai dar quanto aproximadamente? Vai dar 0, alguma coisa. Você vai deixar aqui, puxando 3 casas, vai ficar 0,1064 litro, aproximadamente. Se quiser ser mais crica, vai ficar 0,10645. Quiser mais informações, está aí. Beleza? Ok. Então, quando você for efetuar as resoluções dos exercícios, procure sempre identificar que tipo de transformação que está acontecendo. Questão de número 5. Nas condições normais de temperatura e pressão, 200 litros do gás de nitrogênio estão submetidos a uma temperatura de 27 graus Celsius. E uma pressão de 10 atm. Qual será o novo volume? V2. Se elevarmos a temperatura até 327 e triplicarmos a pressão. Amigo, triplicar significa o quê? 3 vezes. Se a pressão era 10, quanto é que vai ser agora? 30. Tem alguma condição especial nessa transformação gasosa? Ela é isobárica, isotérmica, isovolumétrica? Não. Então você usa a equação toda. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. 10 vezes 200 dividido por some 273, não esquece. 300 igual. P2 é 30, volume final não sei. Temperatura, quando eu somar 327 com 273, vai encontrar 600. Tem um monte de gente aqui doido para fazer a simplificação. Bom, eu vou começar. Você pode fazer por onde você quiser. Eu vou começar com o 300 e o 600. Porque o 300 é metade de 600, já me ajuda muito. Aqui vai ficar 10 vezes 200, vai dar 2.000 sobre 1, igual 30 dividido por 2. Aqui vai dar 15 sobre 1. Tá? Eu cancelei o 300 com 600, sobrou 2. Eu cancelei o 2 com o 30, sobrou 15. 10 vezes 200, 2.000. Esse 1 não precisa, vai ficar como? 2.000 igual a 15 vezes V2. 2.000 dividido por 15 vai ser o seu volume final. Isso aqui vai dar quanto? Quando você dividir 2.000 por 15, você vai encontrar 133,3 aproximadamente. 133,33 litros aproximadamente. Essa seria a sua questão de número 5. Na questão de número 6, eu digo assim:
Para que uma amostra gasosa que ocupa um volume de 30 litros e se encontra na pressão de 1 atm, isso aqui está a nível do mar, tem a sua pressão modificada para 5 atm, mantendo-se constante a temperatura, qual será o novo volume? Temperatura constante, essa transformação é chamada de isotérmica. Vanks, qual é a fórmula? Mariazinha, para de ir atrás de fórmula. Você só usa a equação geral. Não precisa ficar decorando um monte de coisa. Você tem que procurar buscar a essência. A essência qual é? Cancelar na equação geral aquelas informações que são constantes. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Temperatura constante, vem aqui e cancela. Ó. Pronto, matou o exercício. Pressão inicial, 1. Volume inicial, 30. Pressão final, 5. Volume final, estou buscando. 30 igual a 5 vezes V2. Eu passo 5 dividindo. Isso aqui vai dar quanto? 6 litros. Ok? Questão de número 7. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás, inicialmente a 200 Kelvin, então ele quer que você descubra a temperatura final. Para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Me diga uma coisa. Quanto é o volume inicial? Não sei. Pressão inicial? Não sei. Temperatura inicial? 200. Quanto é o volume final? Preste atenção nas informações, tá? Não duplicou? Então ele é 2V1. Qual é a pressão final? Não duplicou? Ele vai ser 2P1. Qual a temperatura? Não sei. Você percebeu que o exercício apresentou a questão com temperatura em Kelvin? Então não preciso converter nada? Não. Equação P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. P1 vezes V1 sobre 200 é igual a 2 vezes P1 vezes 2 vezes V1 sobre a temperatura que eu não conheço. A partir de agora, você vai ter que ter cuidado nas simplificações para você descobrir quem é essa temperatura final. Veja, você cancela aqui e aqui. Procure sempre deixar o número 1, tá? Porque o número 1 é o que significa do restante da simplificação. Não é 0. Sobrou o que aqui para nós? 1 sobre 200. 2 vezes 2, 4 sobre T2. O que você vai fazer aqui? Isso aqui é uma proporção, você multiplica cruzado. T2 vai ser igual a 200 vezes 4. T2 é igual a 800 Kelvin. Bem, nós temos, o nosso tempo está estourado, eu deixei uma questão para você fazer, que é a questão número 1, a título de desafio. Próxima aula nossa, que vai ser em questão de horas, a gente começa por aquela questão. Mas tente fazer. Por que é que eu mexi com você naquela questão de número 1? Porque eu quero que você busque a informação em relação a condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Verifica a necessidade daquele exercício e encaixa na sua resolução.